Ver, ouvir, sentir. Nosso tema de hoje é as dimensões da acessibilidade. Convidado, professor, jornalista Iraildo, né? Ele que é diretor da Conrádio, da Escola Conrádio. Vamos conversar com ele sobre acessibilidade, até porque ele tem convivido bastante com várias pessoas com deficiência. A Conrádio está ministrando cursos e, claro, a pessoa para entender sobre acessibilidade, o Iraildo está por dentro. Iraildo, bom dia, seja bem-vindo e feliz 2023 agora. Um prazer, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu sempre me sinto muito bem a seu lado. E como você falou de convivência, eu acho que esse ano de 2023, a gente tem que conviver mais com as pessoas com deficiência para entender, inclusive, as dimensões da acessibilidade. Estou aqui à sua disposição, sempre um prazer. Só para facilitar o nosso trabalho, nós estamos fazendo agora, nesse mês de janeiro, mais precisamente no dia 8, 9 anos que o Ver, Ouvir, Sentir está no ar. Acho que isso é um recorde na televisão piauiense, né? 9 anos. Então, de parabéns. Eu acho que essa iniciativa, sempre que eu venho aqui, eu faço questão de ressaltar. É uma das iniciativas mais elogiáveis da comunicação piauiense, porque se trata de um programa que cuida e que lida, que aborda a acessibilidade, mas não só por isso, ter também uma pessoa com deficiência, tornando esse espaço muito mais digno e mais honesto para quem, inclusive, tem algum tipo de deficiência ou quem não tem, tenha assistido a gente, né, Chico? Então, parabéns mais uma vez à TV Assembleia, a minha querida amiga Cristiane Sequef, que sempre pauta as coisas boas desse estado. E antes da gente começar a entrevista, me permita, Iraildo, para agradecer aqui você já falou da Cristiane Sequef, é claro que também a direção da própria Assembleia Legislativa, no caso, quando estreamos aqui, era o deputado Temístico Sampaio, a toda a equipe de produtores, redatores, cinegrafistas, toda a equipe técnica que trabalha comigo, e principalmente intérprete de livros também. Toda a equipe, Iraildo, tem feito com que eu me sinta um profissional realizado naquilo que estou fazendo. Isso é gratificante e eu queria que, porque o programa, o tema já nos convoca para isso, né? Para acessibilidade. Eu acho que essa primeira, a gente pode começar um pouco conversando a partir daí, que essa é a primeira dimensão mais importante da acessibilidade. Sim. A acessibilidade, ela tem 7 dimensões. 7 dimensões. Que facilita mais o entendimento, a compreensão e a aplicação de algumas atitudes, algumas atividades que possam tornar mais digno, mais justa a condição de conviver com pessoas com deficiência. E a primeira delas, eu acho que a TV Assembleia dá esse exemplo, que é a atitudinal. A atitude de um diretor, seja de uma pessoa que esteja numa instância onde tem a caneta para mandar fazer alguma coisa que seja acessível, seja a atitude de um produtor, como a minha querida Alexandra Teodoro, que sempre está lá à disposição da gente, né? Colocando o estado do Piauí também em evidência nas suas coisas boas, seja a atitude de se colocar uma pessoa para fazer libras, como a gente está tendo aqui do lado. E essa talvez seja a maior e a mais importante das dimensões da acessibilidade, que é a atitudinal. Quando a gente coloca dessa forma aí, porque é fácil, eu já vi alguns casos que quando coloca-se numa empresa uma pessoa com deficiência, bota ele aí. Bota ele aí. Então eu vim para cá, na realidade, eu temia, eu tinha medo disso aqui, até porque eu era um cara acostumado em rádio. Eu acho que o medo faz parte, independente da deficiência ou não. Sim. Eu acho que talvez para as pessoas com deficiência, seu depoimento ele é muito importante, né? Até para encorajar as pessoas com deficiência que estão nos assistindo, seja qualquer deficiência que você for, existem desafios em qualquer área que você for atuar para todo mundo. Não é só diferente para a pessoa com deficiência. Agora, há uma certa barreira atitudinal nessa dimensão da acessibilidade, para continuar ainda nessa abordagem, Chico, que é muito grande, que é o preconceito da sociedade referente às pessoas com deficiência. Exatamente. Então, a gente discutia há pouco aqui nos bastidores, por que as pessoas não vão ao cinema? Por que as pessoas cegas não vão ao cinema? Por que elas não assistem tantos filmes? Porque, na verdade, existe um medo de se expor e de ser
muitas vezes tratada de uma forma diferenciada, da qual não enxergam primeiro a pessoa. E é esse o ponto. A sociedade ela tem se aberto um pouco mais para isso. Projetos como o que a Conrádio desenvolve, e tantos outros espalhados pelo Brasil, têm feito com que a sociedade abra um pouco mais a mente para essa possibilidade da inclusão e da acessibilidade numa dimensão atitudinal. Quando a gente fala de acessibilidade atitudinal, a gente está falando da ação, da atitude das pessoas. Sim. Nada do que a gente está vendo aqui nesse programa, né, sendo totalmente acessível para as pessoas com deficiência visual, seria possível se não tivesse, antes de tudo, essa dimensão da acessibilidade que é atitudinal. Então, foi a atitude de produtores, foi a atitude de diretores que fizeram com que isso acontecesse. E pela atitude das pessoas, por essa dimensão da acessibilidade atitudinal, eu acredito muito que é por onde entram todas as outras dimensões, que tem mais 6 para a gente poder falar daqui a pouco. E só para concluir a minha parte, porque eu não gosto de começar o programa falando do próprio eu, mas esse programa aqui foi necessário, fez-se necessário. É importante que a pessoa com deficiência, seja qual for a sua deficiência, que você se sinta alguém capaz, acima de tudo, que você é capaz de fazer aquilo, você é capaz de atingir os objetivos aos quais você está sendo colocado como desafio na sua vida. Bom, Chico, dito isso, eu acho que já... Dá uma encorajada aí no Dá pessoal. encorajada. Eu acho que é super importante você falar sobre isso, Chico, porque às vezes a gente, convivendo durante muito tempo com pessoas com deficiência, já se vão 13 anos, 14 anos agora, Sim. vai fazer, né, convivendo diretamente, né, diariamente com pessoas com deficiência, especificamente mais com pessoa com deficiência visual, eu tenho percebido, tirado alguns aprendizados que são muito importantes. Um deles é o seguinte, é que as pessoas com deficiência visual, especificamente, né, que as que eu convivo mais, elas têm uma capacidade de aguçar os outros sentimentos, dos quais uma pessoa que não tem a deficiência visual anda longe de alcançar. E essa capacidade, ela tem que ser entendida como uma potência muito grande, tanto para qualquer atividade que se for desempenhar no dia a dia. Então, uma pessoa com deficiência visual, ela tem uma potência gigante de poder trazer uma diversidade para qualquer ambiente onde ela está, que se multiplica. Olha só o que está acontecendo aqui nesse estúdio. A gente tem um estúdio, né, tem muitas pessoas, tem os meus amigos cinegrafistas, tem uma intérprete de Libras, tem a Alexandra Teodoro, tem um amigo meu que está ali no GC, mas tem você, Chico, que é uma pessoa com deficiência visual. Olha só, tem 7 pessoas, tem mais gente ali no estúdio, né? 7 pessoas, 5 pessoas aqui diretamente e mais eu. Você, pessoa com deficiência visual, está conseguindo mobilizar 7 profissionais que não têm uma deficiência grave para fazer com que as outras pessoas, que são pessoas com deficiência ou não, que estão nos assistindo agora, possam nos assistir e possam entender de acessibilidade. Essa potência, ela tem que ser destacada. Perceba, nós somos 7 milhões no Brasil, pessoas com deficiência visual, mas cada uma fazendo um movimento, né, tendo uma abertura, tendo uma oportunidade como essa que você está tendo, Chico, se abre um leque de diversidade da qual cada um que está aqui vai tirar proveito disso. Meus amigos cinegrafistas com certeza já tiraram o proveito, o aprendizado gigante de como entrevistar uma pessoa cega, de como enquadrar uma pessoa cega. Uhum. Né? Então, essa potência ela não pode ser negligenciada. E muitas vezes a sociedade não entende isso. Então, ter uma pessoa com deficiência em qualquer ambiente profissional que seja, acaba de que você cria uma diversidade e uma onda gigante para que mais pessoas possam incluir e entender o mundo da pessoa com deficiência. Isso é fantástico. Para facilitar e para que esse mundo, ou esse universo, como diz um amigo nosso ali, das pessoas com deficiência seja entendido, a história da acessibilidade nas suas 7 etapas. Exatamente. Vamos a elas. As dimensões da acessibilidade. As Então, dimensões. acho que a primeira e a mais importante de todas é a atitudinal, né? Que é isso que a gente está vendo aqui, a atitude de cada um de nós, fazer com que um programa possa ser acessível, um programa de TV possa ser acessível. A segunda é a arquitetônica. Todo mundo acha que a acessibilidade, quando se fala acessibilidade, principalmente para as empresas, é uma rampa,
uma barra para as pessoas entrarem no banheiro e não caírem, se segurarem, mas a acessibilidade arquitetônica vai muito além disso. Claro que ela é uma dimensão importante, ela precisa existir, mas ela não é a única. Então, a arquitetônica é uma das dimensões da acessibilidade. E se a gente entende como é que ela funciona, quais são as regras que ela tem, existe uma possibilidade muito maior de empresas tornarem esses ambientes físicos, esses espaços físicos, muito mais acessíveis. Uma outra dimensão da qual é muito importante, aí está mais específico para as escolas, a educação, a universidade, é a dimensão da acessibilidade metodológica. É como a gente ensina pessoas com deficiência. E aí, recentemente, a gente teve um decreto, na verdade, uma quebra de regra federal, onde o governo federal, onde o presidente Lula, que foi eleito recentemente, não separava mais, ou seja, não deixava que separasse pessoas com deficiência de pessoas ditas normais para poder estudar. E isso é muito significativo. Por quê? Porque quanto mais pessoas com deficiência estão num ambiente, mais possibilidade as outras pessoas têm de aprender. Essa diversidade ela é super importante. Então, a metodológica é uma outra dimensão super importante para as escolas. E, já que você falou nessa dimensão aí, de como deve ser ensinado uma pessoa com deficiência, claro que nós vamos já para o intervalo ali, vou dizer, a pessoa cega. Muita gente quer dizer, não, tem que ser assim, a pessoa tem que viver lá no bairro dele, conviver no bairro dele. Olha, é bom antes de qualquer atitude dentro da área de educação ou em qualquer outra área, que as pessoas com deficiência sejam ouvidas. Daqui a pouquinho estamos de volta no Ver, Ouvir, Sentir. Ver, ouvir, sentir. A informação não para. Acesse www.al.pi.leg.br/TV e fique em dia com notícias importantes para você. Nova plataforma muito mais intuitiva. Você pode navegar à vontade. E mais, link para assistir ao vivo a TV Assembleia. www.al.pi.leg.br/TV. TV Assembleia feita pra gente, é o que liga. Ver, ouvir, sentir. De volta, conversando com o professor, jornalista Iraildo. Iraildo, às vezes eu não digo o sobrenome, nesse momento aqui eu esqueci do sobrenome. Iraildo Mota, isso. Mota. Grande Iraildo. Bom, Iraildo, como estávamos falando aqui sobre a educação, por exemplo, existe a pessoa com deficiência visual, aula, como deve estudar uma pessoa com deficiência? Por exemplo, aquela coisa da sala especial, sala específica. E tem muita gente que combate instituições como a Associação dos Cegos, como outras instituições. E o caminho não é por aí, não. Existem várias modalidades de ensino. Inclusive, nesse período aí da pandemia, nós vimos que através da internet, muita gente cega, que as pessoas diziam que era quase que impossível estudar. Eu mesmo dei aula dessa forma, remota. Chico, por isso que é importante a gente que está aqui nesse estúdio, que está nas escolas agora, os professores, as pessoas que são diretores de escola, entender a dimensão da acessibilidade metodológica. Todas as pessoas, independente de ter deficiência ou não, ela tem um momento de aprendizado. Tem pessoas que aprendem muito mais ouvindo, tem pessoas que aprendem muito mais vendo, tem pessoas que aprendem muito mais escrevendo. Cada pessoa tem o seu momento de aprender e na sua intimidade tem a sua própria forma de aprender. Sim. Esse é o ponto. Então, quando a gente trata dessa metodologia, dessa acessibilidade metodológica, o que a gente está querendo dizer? Que cada vez mais as escolas e os professores têm que se apossar de um aprendizado que se chama desenho universal de aprendizagem.
quando os professores, diretores de escola entenderem esse desenho universal de aprendizagem, as pessoas autistas, né, e agora a gente tem um boom de descoberta de pessoas e de crianças autistas nas escolas, as pessoas com deficiência com baixa visão, os cegos totais, enfim, essas pessoas, elas terão uma condição de serem atendidas na sua especificidade dentro da coletividade. Ou seja, é possível, a partir de uma atitude, por isso que a dimensão da acessibilidade é a primeira, é possível se fazer educação, né, inclusiva, entendendo, sem entender isso, dificilmente você consegue, entendendo a dimensão de cada pessoa, o momento de cada pessoa aprender. Para isso, você precisa entender do desenho universal do ensino-aprendizagem. Pronto, 2 pontos aí para a gente fechar o tema educação. Cada dia que passa vai aumentando o número, o Ireildo já falou, de crianças com transtorno do autismo, né? Nas escolas, o número vai aumentando. E a prova maior que a educação ela pode evoluir são as pessoas surdas. Durante muito tempo era feita a famosa leitura labial. Hoje existe uma língua que tem que ser respeitada. Língua brasileira de sinais. Então a Aninha faz exatamente isso, língua brasileira de sinais, para facilitar a vida e a educação das pessoas surdas. Bom, Ireildo, mais algum comentário sobre isso? Tem. Acho que a Ana e tantas outras pessoas, tantos outros profissionais que trabalham com a língua brasileira de sinais, a Libras, né? Eles têm um papel muito significativo, né? A gente tem poucos dados, né, sobre as pessoas surdas no Brasil, de uma forma geral. Tem os dados do IBGE, mas eu acho que está superestimado, enfim, e tornar a acessibilidade, né, inclusive trazendo aqui já uma outra temática, achei que é a comunicacional, que é a acessibilidade, a dimensão da acessibilidade comunicacional, Ana e companhia e tantos outros profissionais que têm espalhados pelo estado do Piauí, que são tão bons, profissionais de ponta, são super importantes, né? A acessibilidade, essa dimensão da acessibilidade comunicacional é algo que passa obrigatoriamente pelas Libras, pelas pessoas que são surdas, que não conseguem ter acesso a essa informação. Mas a acessibilidade comunicacional, Chico, ela vai muito além disso. Vai de que a gente tenha, por exemplo, a descrição das imagens agora. Né? Por exemplo, uma atitude que seria importante minha e sua era se descrever para as pessoas que não estão nos vendo. Pronto, você vai fazer isso. Vou sim. Você vai descrever como é que você está e como eu estou aqui. Pronto. E aí o que acontece? Quando a gente traz a audiodescrição para dentro da televisão, para dentro das redes sociais, a gente está tendo uma atitude muito simbólica que não precisa investir muito. Olha só o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou me descrever para vocês. Então, eu sou um homem de 1,75 m, um homem negro, de pele clara, estou vestindo aqui um blazer azul, uma camiseta branca, né? E estou aqui no estúdio de TV, da TV Assembleia, atrás de mim tem um chroma key, que é um pano verde, do meu lado direito tem o Chico Costa, que é o apresentador. 1,74 m. 1,74 m, que está vestindo uma camisa cor-de-rosa, né? É rosa? Me disseram que é goiaba, eu não sabia que tinha essa cor. Goiaba, retificação da descrição, é goiaba. Na minha frente tem alguns amigos aqui, 2 cinegrafistas, um está filmando com o celular nesse momento, e do lado direito tem a Aninha, que está fazendo as libras para a gente aqui. Então, essa atitude que reflete diretamente numa comunicação acessível, é possível qualquer TV fazer. É possível. O que é que falta? Falta atitude. Então, a dimensão da comunicação, a dimensão da acessibilidade comunicacional, Chico e ouvintes e telespectadores, ela passa obrigatoriamente pela atitude de quem está fazendo televisão. E não é impossível. Ireildo, desculpe interromper. Quando eu fui defender o projeto da minha formação profissional como jornalista, eu falava exatamente sobre isso, que alguns apresentadores sempre veja o número do telefone que está no seu vídeo. Isso o cego vai ver como. Essa é uma agressão, né? E eu acho que as pessoas deveriam ter vergonha. Porque é como ainda você... hoje tem. Pois é, não só as pessoas com deficiência, Chico, mas eu acho que um comunicador hoje, ele não pode mais se dar o luxo, seja ele um cinegrafista, um produtor, ou principalmente um apresentador, de se dar o luxo
de não entender que tem pessoas com deficiência visual e com baixa visão que não veem determinadas coisas que você não descreve. Acho que isso é uma vergonha. Eu, enquanto comunicador jornalista, eu às vezes fico com vergonha alheia, tá? Da gente ter um baita de um programa de televisão e às vezes o apresentador se tem a humildade de dizer o seguinte: olha, eu estou aqui numa cadeira, numa mesa, estou vestindo um blazer assim, para que a gente, enquanto pessoa com deficiência que está assistindo, tenha esse entendimento do que está acontecendo. Isso faz parte de uma dimensão atitudinal. E eu acho que é por isso que a TV Assembleia dá um exemplo gigante, não só para o Piauí, não só para as outras TVs que a gente tem aqui no nosso estado, mas para todo o Brasil. Eu acho que isso tem que acontecer de forma recorrente, porque nesse momento existe uma pessoa com deficiência visual em qualquer lugar desse país aqui, ou nesse estado, né, lá de São Raimundo Nonato a Parnaíba, que talvez seja uma pessoa com deficiência visual ou com baixa visão, que não está assistindo esse programa, né, ou não está assistindo outros programas porque não tem acessibilidade. E isso, como é que pode? Se a comunicação é para ser para todo mundo, a forma de fazer está aí, que é se descrever, por que não acontece? Então falta um pouco dessa atitude, né? E a dimensão da comunicação, a dimensão de acessibilidade comunicacional, ela vem para ajudar um pouco mais isso. Hoje não é mais possível de que a gente conviva e veja televisão sem as ferramentas, né? Todas as ferramentas que se tem para poder tornar mais acessível. Trazer um profissional de Libras para dentro de um programa de TV não é nenhum gasto. Não é nenhum gasto, gente. Não é nenhum gasto, é um investimento. Isso. E é uma posição do qual o veículo toma para poder tornar esse programa mais acessível para todo mundo, inclusive para os surdos. Tornar um programa adaptado à audiodescrição ou fazer a audiodescrição de um programa de TV não é nenhum gasto. E tem um detalhe, Chico, é lei, 20% de toda a programação de TVs afiliadas, né, secundárias, elas são obrigadas a ter audiodescrição. Então existe lei, e essa é uma outra dimensão da acessibilidade que poucas pessoas conhecem e que muitos conhecem. Os empresários têm medo. A sociedade, ela precisa conhecer mais. E as pessoas com deficiência precisam se empoderar mais das leis. Isso. A dimensão da acessibilidade instrumental é para a gente entender quais são as leis, quais são as regras para isso. E em todas as dimensões da acessibilidade, tem regras. Se a gente fala da dimensão da arquitetônica, tem uma regra. Tem como é que tem que ser uma rampa, tem como colocar uma barra no banheiro, enfim. Tudo isso está ligado à dimensão da acessibilidade instrumental. Ou seja, instrumental quer dizer que existem regras, que existem normas, que existem leis, e a principal delas é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que lá normatiza um monte de outras coisas. Sim. Então, entender dessa dimensão faz muito com que a sociedade quebre as barreiras, principalmente as atitudinais, para a gente ser mais acessível, né? Falar em normativa e, além das que nós já falamos aqui, o que está faltando aí, Iraildo, para que a gente possa completar 7? Acho que o principal, a dimensão é acessibilidade natural. Para a gente ir numa praça, a gente precisa ter ali, obviamente, os recursos de acessibilidade mínimo, né? Que está ligado ao lazer das pessoas com deficiência. Mas para a gente ir para uma praia, onde a praia foi feita divinamente por Deus, ela, de vez por outra, ela vai precisar de equipamentos, de estrutura que possam tornar acessível aquele espaço. Então, a última dimensão, a sétima dimensão da acessibilidade é justamente essa. São as naturais. São aquelas que foram feitas por Deus, mas que precisam de um empurrãozinho do homem, né, uma mãozinha do homem ali, para tornar esses espaços mais acessíveis para as pessoas com deficiência. Eu tive o prazer já de ir em algumas cachoeiras gigantes já, né, pelo Brasil. Sim. E pouco se via a acessibilidade das pessoas com deficiência. E eu ficava me perguntando, quando eu fui em uma dessas cachoeiras, por que não tinha os elementos, equipamentos estruturais para que pessoas com deficiência também pudessem acessar, já que eu também estava tendo o privilégio de estar ali. Então, quando a gente fala da dimensão de acessibilidade natural, é justamente isso que foi feito por Deus, mas que precisa de uma mãozinha do homem para tornar aquilo mais acessível. E é possível. Aqui em Parnaíba, a gente estava conversando, né, Chico? Sim. Em Luiz Corrêa, a gente tem, inclusive, um espaço ali com um pouco mais de acessibilidade.
mas precisa melhorar muito em todos esses aspectos. E eu acho que a melhor forma da gente melhorar isso é entendendo as dimensões da acessibilidade para que a gente possa ser mais inclusivo. Para entender as dimensões, só para encerrar, Iraildo, eu gostaria que você falasse um pouco da Escola com Rádio, o que tem de pronto, o que tem de necessário e que fosse, para a gente encerrar o nosso trabalho aqui. Muito obrigado mais uma vez pela presença. A gente, assim, eu costumo dizer, alguns anos atrás eu dizia que a gente tinha um propósito enquanto com rádio, né, de trabalhar a acessibilidade em todos os aspectos, em todos os níveis, mas principalmente na comunicacional. E hoje eu digo, Chico, que a gente vive na Conrádio de propósito. E o nosso de propósito tem a ver não comigo, mas fazer com que as pessoas possam ser atendidas pelaquilo que a gente tem feito na Conrádio. Ou seja, o nosso propósito não tem a ver com a gente, com o nosso íntimo, tem a ver com como é que a gente vai ajudar as outras pessoas. Toda vez que a gente se inclina para ajudar as outras pessoas, com toda certeza a gente está seguindo um pouco no nosso propósito. E a Conrádio, né, ela tem um projeto chamado Mulheres de Visão, que desde 2019, que a gente teve o prazer de lançar aqui no seu programa, sim, né? Sim. A gente tem feito muita coisa, né? O projeto Mulheres de Visão, ele é uma iniciativa muito premiada, né? Muito reconhecida, principalmente lá fora, mais do que aqui no Piauí, por incrível que pareça, não é? A gente tem uma trajetória agora no ano de 2023 muito interessante. E uma dessas trajetórias veio com o advento de aprovarmos um projeto junto com a Fundação Dorina, junto ao Google. Então o Google está com a gente agora numa iniciativa muito legal. A gente distribuiu 260 smartphones de qualidade, né, de última geração para as pessoas com deficiência visual e estamos testando. E essa experiência tem sido riquíssima. Mas além disso, a gente está desenvolvendo uma metodologia própria de ensino para as escolas se tornarem, desenvolverem, na verdade, um comportamento mais inclusivo. Okay. E tem muita novidade ainda nesse ano no projeto Mulheres de Visão. E a gente vai trazer, Iraildo, uma outra oportunidade que falasse exatamente sobre a Escola com Rádio, tá bom, Iraildo? Prazer sempre, eu quero agradecer a todos vocês e vamos, nesse ano de 2023, ser mais inclusivo, né? A partir da dimensão da atitude. Prazer. Ok. Muito obrigado ao professor e jornalista Iraildo Mota. Só dizendo o seguinte, são 9 anos de ver, ouvir, sentir. Evidentemente que durante esse período, nós, como seres humanos, como profissionais, isso inclui a Ana, a cinegrafista e o próprio apresentador, a produtora, nós procuramos sempre estar em evolução. Evidentemente que o meu entendimento, o nosso entendimento entre eu e a Alexandra e toda a equipe, ele é importante, é essencial para que o ver, ouvir, sentir chegue ao telespectador, àquelas pessoas que necessitam de uma mensagem voltada para a comunicação e principalmente que essa comunicação esteja de acordo com o tema de hoje, a acessibilidade. O mais importante para mim e para toda a equipe é saber que o nosso trabalho está chegando na sua TV, na sua casa, na sua família, da melhor maneira possível. E evidentemente que para mim é gratificante estar à frente desse trabalho. E nada me deixa mais contente, mais feliz do que ser aceito com naturalidade como profissional e sem esse universo do preconceito que, lamentavelmente, destrói toda uma estrutura social. E eu, o filho da dona Filomena, o Chico Costa, estarei de volta sábado, aqui na TV Assembleia, no Ver, Ouvir, Sentir. Ver, ouvir, sentir.